O povo árabe é uma miscigenação de duas raças distintas. Seu pai é sem dúvida o homem mais conhecido do mundo até hoje. Por culpa de Maomé, ele e seus primitivos líderes, Abraão é mais conhecido que o próprio Messias. Nasceu em Ur dos Caldeus, cidade localizada provavelmente na Babilônia. Seu nome, Abrão ou Abraão, nasceu provavelmente há 2038 anos antes de Cristo. Não sabemos quais foram as qualidades que Deus viu neste homem. O certo é que Deus o escolheu. Ele foi o primeiro homem depois do dilúvio a ser agraciado por Deus, a ter compromissos irrestritos com os céus. Abraão, que já era casado quando Deus o chamou, estava entre os seus familiares. Os caldeus eram como tantos outros da época, um povo politeísta, ou seja, que servia a outros deuses. Elohim é o Deus único, que não pode ser comunicar com o homem comum. Do contrário, sua glória o destruirá. Como então falar com Abraão? Certamente por via teofânica. Ele foi selecionado na terra para ser o primeiro representante de Deus entre os homens. Aos 70 anos, Abrão era um homem maduro que já tinha sua família formada. Todavia, não tinha filhos, porque sua esposa era estéril, o que já era plano de Deus para criar um segundo povo de sua prole. Ur certamente era uma cidade comandada por sábios. A Mesopotâmia detinha a ciência do passado. Abraão era um filósofo dotado do conhecimento do mundo antigo e provavelmente detentor do primeiro livro escrito em cuneiforme da história da humanidade, o livro de Enoque. Abraão chegou para seu pai, Terá, e disse: Pai, eu tive um sonho, e neste sonho apareceu-me um ser sobrenatural, que me chamou de filho e me disse: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Posso imaginá-los conversando. Filho, que loucura! Como se chama este homem? Pai, ele não me disse qual é seu nome. Como pode, meu filho? Você sair atrás de alguém cujo nome você nem sabe? Pois é, meu pai. O certo é que eu não sinto mais vontade de ficar aqui. Meu filho, estamos na melhor terra do mundo. Aqui não temos falta de nada. Os rios, Tigres e Eufrates estão à nossa disposição. São eles que trazem todos os anos a fertilidade para a nossa terra. Terá não conseguiu convencer Abrão de desistir desta ideia e quis saber para que direção deveria rumar. Pai, ainda não sei. É natural que qualquer pai imaginasse o que imaginou Terá. Não tendo muito o que fazer, o pai de Abrão resolveu acompanhá-lo e assim Abrão cometeu sua primeira desobediência ao ser soberano que havia lhe dito: saia do meio de sua parentela e venha comigo, que eu lhe mostrarei o lugar para onde você deve ir. Não podendo ser um filho malcriado com seu pai, Abrão deixou-se acompanhar e seguiram em direção aos campos. Andando ao norte, em direção à junção dos rios Jaburu com o rio Eufrates, onde ficaram e se estabeleceram em Padã, que mais tarde veio se chamar Harã, talvez em homenagem ao nome de seu irmão que ali havia falecido. O pai de seu sobrinho Ló. Ali residiram 5 anos. Mais tarde, Deus adverte a Abrão que não era aquele lugar que ele lhe tinha recomendado e não era aquele povo que deveria levar a terra prometida. Saiu assim Abrão do meio de seu povo e de sua parentela. Deixou sua família e saiu apenas com sua esposa Sarai e com seu sobrinho Ló. Ocasião que Abraão tinha exatamente 75 anos de idade. Partiram então para a terra prometida e chegaram a um lugar chamado Siquém, que foi escolhido por Deus como o primeiro lugar do mundo pós-diluviano
para se construir um altar de adoração ao único e supremo Deus. Assim estava estabelecido um pacto entre o Criador e a criatura. Abrão e Deus se tornaram amigos. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: Vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa, a leste de Betel, e ali montou seu acampamento, ficando Betel a oeste de Ai, a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele. Gênesis 12, versos 7 e 8. Estava o patriarca dos árabes construindo sua primeira habitação na terra que Deus havia prometido aos seus filhos. O altar citado no versículo 8, sem dúvida, é o segundo que Abrão constrói na Palestina. Por certo, Abrão duvidou da promessa de Deus de dar aquela terra aos seus descendentes, visto que sua esposa era estéril e assim não poderia lhe dar filhos. Como então sua semente poderia herdar aquela terra? Com isso, Deus, que domina todas as coisas, controlou a natureza e fez com que não chovesse durante anos, e Abraão não teve outra coisa a fazer a não ser abandonar tudo e descer até o Egito. Na verdade, já havia um propósito de Deus em que tudo isso acontecesse, para que surgisse assim a descendência árabe. Provavelmente, nem mesmo os mais importantes historiadores árabes saibam desse fato tão importante para conhecermos quem é este povo e como surgiram. A viagem de Abrão até o Egito tinha uma finalidade. Agar era uma mulher egípcia e não teria conhecido o patriarca dos árabes se ele não fosse trabalhar em seu país. Abrão chegou ali como um aventureiro qualquer e saiu como príncipe do Deus dos deuses. Sua intelectualidade chamava a atenção de todos quantos lhe conheciam. No Egito, Abrão prosperou muito a ponto de não poder ficar mais naquele lugar. Voltou então para sua terra, só que agora estabeleceu-se ao sul de Betel. Naquela ocasião, Abrão era um homem muito rico e saiu do Egito com muitas propriedades móveis, entre gado e muitos outros pertences. Levou também consigo muitos empregados, ou seja, escravos, entre eles uma escrava muito especial de nome Agar. Provavelmente o primeiro nome semítico dado a um estrangeiro. Não sabemos ao certo porque Abrão deu este nome para esta mulher. Há quem diga, ele significa exílio ou Égira, em árabe. O certo é que Agar deveria ser uma amiga especial de Sarai, pois além de ser sua serva, era com Agar que Sarai compartilhava as suas aflições por não poder gerar filhos. Entre uma e outra conversa, surgiu em Sarai a ideia de sua escrava e companheira emprestar sua barriga para que seu esposo pudesse, de fato, ser pai dentro de sua própria casa, ainda que não fosse com ela Sarai. Serviu então Agar ao propósito de Sarai, mas com alguns meses de gestação, acontece uma natural diferença entre ela e sua senhora. Não que Sarai quisesse lhe mandar embora, mas o relacionamento entre elas não podia ser tão amistoso e natural como fora antes. Satã, que vive de enganar os homens, não podia perder tempo. Logo chegou e, sem que a escrava percebesse, soprou-lhes nos seus ouvidos algumas palavras malignas do espírito de preconceito. Não demorou para que esse espírito germinasse e desse a luz ao egoísmo, o que levou Agar a pensar: minha senhora não vai deixar que eu crie meu filho. Ela não vai mais falar comigo porque irá ser minha inimiga e assim eu terei que fugir desta casa e deste lugar. Observem de
quem os árabes herdaram esses dois perniciosos espíritos? Agar não tinha como fugir, todavia fugiu, estando ela a refugiar-se do escaldante sol do deserto, ao lado de uma fonte, no caminho de Sur. Apareceu-lhe um personagem aparentemente surrealista, que pronunciou o seu nome em hebraico e disse: perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Respondeu ela: da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Vejo o anjo do Senhor dizendo: quem lhe disse que você foi colocada naquela casa para ser um instrumento nas mãos do diabo? Sua função naquele lar é ser uma bênção nas mãos do Deus de Abrão. Volte imediatamente e verá o que Deus vai fazer contigo. Agar estava decidida a fugir e disse para o anjo: por que deveria voltar? Não sabe o que minha senhora está preparando para mim. O anjo lhe disse: Agar, se você soubesse o que Deus tem preparado para este feto que você está gerando em seu ventre, faria qualquer coisa para que isto aconteça. Seu filho será pai de uma nação tão grande que, se possível fosse contar os grãos de areia do deserto, não seriam suficiente para tal. Seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Gênesis 16, verso 12 e 13. Nascia assim Ismael, o patriarca do povo árabe, o filho de Abrão, com sua serva Agar. A história do povo árabe é 13 anos mais velha do que a história do povo hebreu. Com o nascimento de Ismael, Sarai de fato virou uma inimiga de Agar. Contudo, não poderia colocá-la para fora de sua casa, do contrário, seria um escândalo para o seu esposo Abrão, que não tinha outro filho. Quando o pai de Ismael estava com quase 99 anos, o Senhor Deus enviou até Abrão o seu anjo, dessa vez para mudar o seu nome, que passou de Abrão para Abraão. Naquela mesma época, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Agora a estéril Sara seria mãe de uma grande nação. Sara era da idade de quase 91 anos quando isso aconteceu. Quando nasceu Isaque, o exclusivo patriarca dos judeus, o pai dos árabes, Ismael já tinha completado 13 anos de idade. As coisas ficaram mais tranquilas para a serva Agar, mas só até que Ismael e Isaque começassem a brigar. Veremos então que são anos de desavenças, brigas e mortes entre esses dois irmãos. O Messias veio por fim nesta guerra entre sangue da mesma prole. Se você gosta de mensagens como esta, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Deus te abençoe em Cristo Jesus.